Olá pessoal, nós resolvemos explorar um pouquinho o Vale do Paraopeba, que compreende nessa porção inicial as cidades de Moeda, Brumadinho, Belo Vale, e se nós formos em direção à nascente, Cristiano Ottoni. O rio Paraopeba é um rio que nasce em Cristiano Ottoni, passa ao lado, eu não posso dizer direito ou esquerdo, mas no lado norte da Serra do Curral. Em seguida ele se curva mais a noroeste e vai desaguar na represa de Três Marias, no São Francisco. Eu estava ajustando o GPS, tentando conseguir algumas colocações, mas a verdade é que, embora você faça essa manobra toda, mais gostoso é seguir o caminho, sabe? Seguir o caminho, vendo as paisagens e tudo. Claro que, em hipótese alguma, havia a intenção de fazer todo o circuito, né? Eu só estou nesse período enchendo os meus olhos, matando a saudade dessas paisagens, desse verde, desse clima gostoso que a gente tem em Minas Gerais. Não cabe, claro, nenhuma comparação, onde é mais bonito, onde não é mais bonito. Importa simplesmente o que é bonito e acabou, o que traz sensações boas, o que é gostoso para a gente. Está vendo que é um passeio mesmo, né? Andando a 60, 70 por hora, e por ser uma via secundária isso é possível. Eu havia gravado alguma coisa em áudio direto, mas a verdade é que o microfone está gerando muitos cliques e o áudio não ficou legal. Então a gente tem que retornar para a possibilidade de fazer narrações, creio eu. Se perde alguma coisa, mas se ganha outras coisas, né? O clima é sempre muito gostoso. Eu me lembro quando eu era criança, tinha uma audição melhor e eu parava nos lugares, estava dentro da cidade, estava dentro de Belo Horizonte, e eu escutava as vozes de milhares de pessoas, aquele murmurio lá no fundo, né? Hoje já não consigo mais escutar. Mas ao mesmo tempo que eu não escuto, quando eu chego num lugar desses e eu desligo o motor e eu escuto silêncio. E é um silêncio muito, muito reparador, sabe? Faz muito bem para a gente. Bem verdade, claro, eu tenho que dar um desconto, talvez a acuidade auditiva não seja a mesma do tempo de garoto, para se escutar um barulho lá longe e tudo, mas de qualquer forma, só em escutar o silêncio já é uma coisa muito bacana quando a gente está diante de paisagens bonitas como essas que a gente vislumbra. Esses lugares próximos ao Vale dos Rios preocupam muito a gente, principalmente aqui nessa região chamada de quadrilátero ferrífero, e isso tem sido manchete nos últimos tempos, mais em função aí do rompimento de barragens, porque a verdade é que barragens há e em quantidade absurda, sabe? Quase todas em condições deficientes. O poder público, obviamente, fecha os olhos para isso, né? Afinal de contas, as autorizações acontecem, isso acaba sendo bom para quase todo mundo, né? E talvez seja mais barato para as grandes empresas, após o rompimento, ressarcirem os danos, que são, na verdade, um ressarcimento parcial, do que cuidar desse problema antes, né? Afinal de contas, foi uma opção equivocada que fizeram, uma opção mais barata para lidar com esses rejeitos da mineração, e a consequência prática disso é que, com o passar do tempo, essas barragens deterioram e esses vales, não raro, de uma hora para outra, viram manchete no Fantástico. Alguns lugares hoje são monitorados, cheios de avisos, inclusive até dificulta a gente ir até lá porque cria uma sensação muito ruim. Outros simplesmente não têm a monitorização adequada. Há alguma coisa que se faz, mais para inglês ver, né?
mas no geral não existe essa preocupação muito grande com o resto dessas estruturas. A gente não sabe por quê, ou você tem problemas relacionados com intempéries, com isso, com aquilo outro. Mas sim, mas lá embaixo eu tenho problema relacionado com enchentes, ou nesses casos assim, essas verdadeiras cabeças d'água, que na verdade são cabeças de lama, né? Que de uma hora para outra desaparecem com tudo. Eu sou das montanhas, claro, eu gosto de ver, quando a gente fala das montanhas, toda montanha pressupõe um vale. Mas o que eu quero dizer é que entre optar por um vale e optar pelo alto de uma montanha, eu sempre opto pelo alto da montanha. No alto da montanha não tem água, é mais difícil, eu sei disso. Mas quem disse que as coisas boas são fáceis, né? Quase nunca, a verdade é essa. Para todo lado que se anda nessa área, praticamente a paisagem é invariável. São encostas muito bonitas e, ao mesmo tempo, a gente vê uma vegetação que tem um verde muito bacana. Eu estava pensando se eu entraria nessa via aí. Essa via leva a gente a lugar nenhum, mas é um lugar nenhum que para chegar até lá é muito legal, sabe? Mas estava naquela, né? Vou, não vou. A vantagem de andar sem destino, apesar de eu ter plotado alguns pontos no GPS, em determinado momento a gente acaba desligando o GPS porque a mulher lá fica maluca, né? Assim, fica mandando a gente, eu faço inversão de marcha, assim que possível faço uma inversão de marcha. E isso vai irritando a gente em determinado momento, né? Então, para que colocar, na verdade, a gente coloca porque tem e tira porque pode tirar. É simples assim. Marisa não estava comigo, estava em Patos de Minas, afinal de contas, uma das razões de nós termos descido para Minas, além de estarmos em férias, poder curtir esses momentos em cima de uma motocicleta, trazer a Queen Elizabeth para ficar aqui em Minas, que vai facilitar as nossas viagens para o sul, que estão previstas, sabe-se lá para quando, né, em função das incertezas da pandemia. Mas a grande verdade é que o principal motivo de termos vindo especificamente agora foi o nascimento de nossa netinha. Ela está então em Patos de Minas, fazendo lá as honras e tudo mais. Eu vim mais cedo, até porque muita gente na casa, após o nascimento da criança, é uma coisa meio complicada, né? E essa é a razão de estar sozinho aqui nesses passeios. Inclusive, eu tinha como ponto de honra levar Marisa a Tiradentes, levar Marisa a Ouro Preto, levar Marisa a Juiz de Fora. Como ela chegou praticamente com uma semana para eu retornar para casa, e eu precisei voltar mais cedo, a consequência prática disso é que eu só tive mesmo como levá-la a Tiradentes. E o resto dos lugares eu não levei. E quando eu vejo esses lugares e sinto o que eu sinto quando eu estou passando por aí, eu percebo que eu gostaria muito que esse momento fosse compartilhado, sabe? Hoje eu costumo dizer que eu ando sozinho por opção. Por que eu digo opção? Porque se for para encontrar qualquer um para a gente andar, a gente encontra, não é? Mas não é qualquer um. Então, frequentemente nós temos andado, eu e Marisa, sozinhos para os lugares onde nós vamos. Agora, é muito, muito estranho estar sozinho em cima de uma moto. Eu sinto falta de alguém falando na minha cabeça, além dessa mulher chata do GPS que, cá entre nós, não entende nada do lugar onde ela está passando e dá palpites errados muito frequentemente, embora ocasionalmente até acerte um pouco, né? Mas não é a mesma coisa de ter alguém querido nos ouvindo e nos respondendo, ou simplesmente complementando os nossos silêncios com mais um pouco de silêncio. A maior parte das pessoas talvez não consigam entender isso, mas os silêncios às vezes são mais... E ela sempre dizia o seguinte, que o mais importante, pelo menos assim, sempre dizia, em conversas que a gente tinha, ela sempre dizia
que as pausas eram às vezes mais importantes que as notas. E é verdade, sabe? A mesma coisa acontece quando nós estamos conversando com uma pessoa com quem nós temos sintonia. Os silêncios entre as palavras muitas vezes são mais significativos do que as palavras em si, já que as palavras atendem apenas a um proforma, né? O resto é o que conta. Esse caminho eu estava comentando no vídeo, porque nós margeamos o tempo todo a Serra da Moeda. Então, onde quer que se vire, onde quer que se vá, sempre teremos a Serra da Moeda aparecendo e fazendo uma referência de alguma forma. E como é um vale, mas não é um vale completamente plano, para qualquer direção que se aponte, ocasionalmente se verá a serra. Gente, muito obrigado pela atenção e até a próxima, se o bom Deus assim permitir.